Pronto. Então, para quem não me conhece, eu sou Carla Mileia, sou sócia do Cristiano. Além da Excolab, uma empresa de mentoria e treinamentos empresariais, Cristiano também tem uma clínica muito bem sucedida lá em Goiânia. E a gente resolveu fazer essa masterclass logo no início do ano, que tem muito empresário que está sem saber ainda, está um pouco perdido ainda para saber o que que vai fazer, que rumo vai tomar, como definir as metas, como definir os objetivos, e não só como definir, como fazer com que esse ano de 2024 a sua empresa tenha lucro e liberdade. Então, durante aqui toda a apresentação, boa noite aí, Marcelo, seja bem-vindo. Durante aí a nossa apresentação, a gente quer trazer para vocês um passo a passo, o que você deve fazer, dependendo do momento que está a sua empresa, o que que você, enquanto empresário, você que quer empreender, você que já está na jornada há mais tempo, qual é as ações, o que que você precisa fazer, quais passos você precisa tomar aí na sua empresa, quais decisões para que você, não só no ano de 2024, mas de agora para frente, que você tenha lucro e liberdade no seu negócio, tá? Então, hoje, praticamente, quem vai dar toda essa aula para a gente vai ser o meu sócio Cristiano, a gente vai alternando entre uma masterclass e outra, e eu espero que vocês saiam daqui hoje com mais tranquilidade, com mais clareza e sabendo que, de fato, vocês têm que aplicar dentro da empresa de vocês. Vocês entendam qual o momento que vocês estão vivendo, qual o momento de maturidade da empresa de vocês, para que, de fato, vocês tenham sempre lucro e aumentem a liberdade à medida que vocês vão construindo isso, tá bom? Então é isso, Cristiano, eu vou te passar a bola aí, tá? Fique à vontade e se precisar de qualquer ajuda aqui, só chamar, tá bom? Excelente, cara. Obrigado aí pelas boas-vindas, tá? E gostaria também aí de dar boa noite para todos. Já vi que tem aí bastante gente que eu conheço, tem também algumas pessoas aí que eu não conheço. E aí, pessoal, vou pedir para vocês aí, ó, eu sei que talvez vocês estão em casa, tá? Mas quem puder abrir a câmera aí para a gente enxergar o rostinho de vocês, a gente poder interagir. Tô vendo aqui que tem algumas pessoas aí que tem um tempo que a gente não encontra. Então, se vocês puderem abrir a câmera aí para a gente conseguir ver vocês, tá bom? E quem está Eu vou dirigindo, compartilhar. presta atenção no trânsito, né, Cristiano? Quem estiver dirigindo pode prestar atenção no trânsito, exatamente. Na hora que puder, abre a câmera aí, tá bom? Vamos lá, vou compartilhar a tela. Então, sejam todos bem-vindos agora oficialmente a essa Masterclass, Como Ter Lucro e Liberdade. O grande objetivo nosso aqui é trazer um conteúdo aí de muita valia para vocês, ajudar vocês que são aí empresários, líderes, ou alguns de vocês que são pessoas que têm como ambição aí entrar nesse mundo do empreendedorismo. O objetivo nosso aqui é justamente trazer aqui informações, reflexões e tomada de decisão. Então, vou pedir para cada um de vocês que vocês fiquem até o final, porque pode ter certeza que vai valer muito a pena, muito a pena, muito a pena. A gente preparou isso aqui com muito carinho para vocês. Vamos trazer informações valiosas, tá? Então, como a Carla comentou, hoje nós somos sócios, né? A Carla ela fica em Brasília e eu fico em Goiânia. E nós temos essa empresa, a Excolab, que nasceu aí com a missão de ajudar empresas, empreendedores, líderes a prosperarem aí dentro dos seus negócios. Então, até o nosso slogan fala, né? Quem colabora, cresce. Esse é o nosso grande objetivo. E para dar início, pessoal, nessa masterclass, eu gostaria de fazer aqui uma reflexão com vocês, que eu acredito que essa metáfora ou essa imagem aqui, ela ilustra muito bem a vida do empresário, né? E aí eu faço a pergunta: será que é assim que você vem se sentindo dentro da empresa? Um equilibrista de prato, onde tem tantas coisas para a gente cuidar e no final do dia a gente se sente aí sobrecarregado ou às vezes até esgotado. Parece que a gente passou o dia inteiro carregando pedra e a gente não vê os resultados acontecer, né? Eu estou trazendo essa imagem, pessoal, porque eu já passei por isso, tanto eu quanto a Carla, a gente já tivemos momentos muito difíceis e a gente sabe na pele exatamente como que é a vida do empresário, a vida do empreendedor e como que isso afeta a gente de forma emocional, nossa família, enfim. Então, o grande objetivo nosso é justamente ajudar os empresários e líderes dentro dessa prosperidade. E antes de começar, eu gostaria de me apresentar um pouco. Eu acredito que tem muita gente aqui que não me conhece, alguns já me conhecem há vários anos, mas eu gostaria de contar um pouco da minha história e um pouco das minhas experiências. Eu sou filho amado de Deus, esposo da Camila, pai do Caio, pai da Bianca. Sou natural do Mato Grosso do Sul, filho de gaúcho. Sou formado em agronomia, né? Sou engenheiro agrônomo por formação.
puxei isso do meu pai, onde meu pai também é engenheiro agrônomo, e trabalhei durante 15 anos, pessoal, nas maiores empresas do mercado na área do agronegócio, nessas grandes multinacionais. A última empresa que eu trabalhei durante 10 anos nessa empresa, onde eu tive uma carreira muito sólida, uma carreira muito consolidada, mas chegou um momento da minha carreira que eu tomei uma decisão. Veio dentro de mim uma ambição muito forte de crescimento, de busca por prosperidade financeira, por busca de liberdade de tempo, de ação geográfica. E eu entendi que o empreendedorismo seria algo que poderia me ajudar. E eu senti que eu poderia ir muito além empreendendo do que eu iria dentro da empresa a qual eu trabalhava. Então, a partir de 2020, eu iniciei aí vamos dizer, meu próprio negócio, abri a minha empresa junto com a minha esposa Camila. Nós montamos aí uma clínica odontológica no meio da pandemia. E mesmo me preparando muito, né, durante 15 anos, aí, tendo aí acesso às melhores formas de gestão empresarial, muitos treinamentos de altíssimo nível, eu acreditava que eu estava preparado para tocar um negócio, mas depois que eu fui perceber que eu não tinha ainda todas as habilidades. E foi um momento muito difícil, né? A gente abriu a empresa aí no meio da pandemia, onde eu ainda estava trabalhando como executivo e montei essa empresa junto com a minha esposa. E durante 2 anos, foi uma empresa que praticamente eu não consegui dedicar muito foco. Eu acreditava que simplesmente montar a empresa, fazer a contratação de um time, por si só as coisas iriam acontecer, o faturamento ia acontecer, as vendas, os clientes estariam satisfeitos e no final do dia eu só ia lá para buscar o lucro. E não foi exatamente isso que aconteceu. Então acabei me frustrando, eu vi que realmente o empreendedorismo era algo muito além do que eu imaginava. Praticamente todo o caixa que eu investi na empresa, em torno aí de R$ 100.000, ele se esgotou em praticamente um ano. E tentei, contratei algumas consultorias achando que quem precisava mudar era a equipe, era a empresa e que eu continuaria fazendo tudo da forma que eu já fazia, continuaria trabalhando como executivo em outra empresa, achando que se eu contratasse uma consultoria e colocasse dentro da minha clínica, tudo ia dar certo. Mas não foi isso que aconteceu. E a empresa ela chegou à beira da falência, né? Quase que a gente teve que fechar a empresa. Foi quando eu tive que tomar uma decisão. Eu falei, a mudança ela precisa acontecer em mim, tanto de forma de foco, como também de habilidades e de comportamentos. Foi aí que, a partir de 2022, eu tomei a decisão de mudar, sair, pedir demissão dessa multinacional que eu trabalhava e entrei de cabeça dentro da minha empresa, onde também busquei diversas mentorias com grandes empresários, treinamentos, desenvolvimentos, formação em coach. Me especializei em pessoas, fui entender profundamente pessoas, né? Começando por mim mesmo. Eu tive que primeiro me conhecer, me autodesenvolver, para que aí eu pudesse começar a liderar outras pessoas. Então, desde 2022, essa empresa agora ela vem dando muito resultado. A gente praticamente dobrou o faturamento anual aí até hoje, uma empresa que hoje é próspera, que dá lucro, que bate meta todos os meses, que tem uma equipe engajada. E também hoje eu sou sócio da Carla na Excolab, aproximadamente há um ano quase, né, Carla? Onde também é uma empresa próspera, uma empresa que gera lucro com liberdade, e onde a gente tem como missão ajudar empresários, né? Então, eu costumo dizer que eu e a Carla somos, essa empresa, a gente foi unida através de uma missão em comum, minha e dela, e hoje nós temos aí características muito complementares, onde nós juntos conseguimos ajudar os empresários. Então, essa é um pouco da minha história. Então, em resumo, o que precisou acontecer foi uma mudança dentro de mim, dentro do Cristiano. A minha mentalidade, as minhas habilidades, os meus comportamentos precisaram mudar para que, de fato, eu conseguisse ter resultado dentro dessas empresas. E uma prova disso, pessoal, olha só, será que eu mudei? Isso aqui era o Cristiano de 5 anos atrás, onde pesava aí aproximadamente quase 90 quilos, e, por incrível que pareça, não parece, mas esse gordinho aqui sou eu, era eu, né? 5 anos atrás. E hoje eu sou uma pessoa transformada, uma pessoa aí transformada tanto de forma física, mental, espiritual. Então, tudo isso precisou acontecer para que de fato eu pudesse prosperar dentro dos meus negócios. E às vezes a gente acha que uma coisa não está ligada à outra, mas tudo está ligado, pessoal. A nossa vida pessoal, a nossa vida empresarial, a nossa vida conjugal, a nossa saúde,
tudo tá linkado. Então, da forma que a gente faz uma coisa, nós fazemos todas as coisas. E quando você muda a sua mentalidade, fisicamente isso também reflete em você. Então, aqui é só para trazer um pouco dessa transformação, dos desafios que eu já passei e como que hoje a gente consegue aí ajudar os empresários, ok? Então, começando aqui, é uma reflexão, né, que a gente faz, e eu pergunto para vocês, né, no começo, né, ele é sempre mais difícil, mas depois melhora, né? Isso é verdadeiro ou falso, né? Mas nem sempre melhora. Dependendo, se a gente não buscar o que precisa, as novas habilidades, enfim, isso não vai melhorar. Então, pensa agora, o quanto que você paga hoje por não ter as habilidades para fazer a sua empresa crescer sem que ela dependa apenas de você, né? O quanto que a gente está pagando? Através de esgotamento físico, emocional, muitas vezes a gente está preso dentro do operacional da empresa, sem tempo para desfrutar aí da família, de lazer, com a saúde debilitada e muitas vezes uma situação financeira muito aquém do que a gente gostaria, né? Uma situação que a gente pode dizer uma situação financeira ruim. E quem que consegue alcançar essa tão sonhada, né, liberdade e benefícios que de fato a vida de um empresário ela pode proporcionar, né? Que benefícios que a gente costuma falar, que são a própria liberdade financeira, a liberdade de tempo, né? Porque nós montamos uma empresa justamente para que a gente tenha liberdade, liberdade de ação para a gente fazer o que precisa ser feito, liberdade geográfica, até para a gente poder administrar mais de uma empresa, sem a gente ter que estar preso dentro da empresa, né? Administrar de lugares diferentes. E o quinto e mais importante, que é a liberdade emocional, pessoal. Não adianta a gente ter uma empresa para que a gente não tenha paz. O que mais importa no final do dia é a gente pôr a cabeça no travesseiro, dormir tranquilo, sem aquela ansiedade de que está chegando no final do mês, que precisa pagar as contas, enfim. Então, essas são as liberdades que o empresário busca. Só que aqui começa um grande problema. Qual que é o grande problema que o empresário enfrenta? É que as habilidades necessárias para fazer o seu negócio dar certo no início são completamente diferentes das que fazem o seu negócio crescer, o seu negócio performar, expandir de forma lucrativa e que não dependa da presença do dono dentro da empresa. Então, qual que é a pergunta que eu faço aqui para vocês? Qual que é o seu negócio? E aí eu vou pedir para que vocês possam colocar no chat aí. Qual é o seu negócio? Fala para mim aí, quem estiver nos acompanhando, escreve aí para mim, qual é o seu negócio? Vamos lá. Se puder colocar aí, ó, trabalho com gerir pessoas. Excelente, Leandro. Quem mais? Vamos lá. Quem que... Trader profissional, Lira. Quem mais? Copywriter, laboratório de prótese, consultório, Evida, excelente. Clínica odontológica. Vamos lá. Quem mais? Mais alguém? Ó, eu fechei venda de bikes, vou começar vendendo calçados, corretora de seguros, terapeuta. Excelente. Pessoal, qual que é a reflexão que eu trago aqui com essa pergunta, tá? Quando a gente fala que a gente é terapeuta, que eu sou médico, que eu sou dentista, que eu mexo com supermercado, que eu mexo com farmácia, isso, na verdade, a gente chama do trabalho técnico, que é o trabalho que eu faço. Mas o grande negócio de cada um de nós, que somos empresários, que somos empreendedores, precisa ser gestão. Isso precisa ser o nosso negócio. E aqui, ó, é justamente isso. O trabalho técnico, que é o que a gente faz, por exemplo, eu sou dentista, ou eu sou médico, eu sou eletricista, eu sou engenheiro agrônomo, isso na verdade é o trabalho técnico. E gestão, fazer gestão de uma empresa é totalmente diferente. As habilidades que precisam, elas são outras habilidades. E aqui são as habilidades que fazem com que a gente comece o negócio, né? Para a gente dar o início, para a gente dar o start no negócio, a gente precisa justamente disso aqui, que foi o que a gente usou para fazer o negócio dar certo no começo, que é força de vontade, conhecimento técnico, que é aquilo que a gente já sabe, né? Disposição para trabalhar, capacidade de assumir risco, mas nem sempre essas habilidades é o que vai fazer com que a gente prospere mais para frente. Então, o grande ponto é, a gente precisa olhar para a empresa, pessoal, como um sistema de geração de resultados e lucro. A gente precisa entender que a nossa empresa,
é uma empresa que ela precisa conter diversos sistemas, diversos organismos dentro dessa empresa. Por exemplo, precisa existir uma área de marketing, vendas, gestão de pessoas, gestão financeira, diversas áreas, além da área que a gente chama da área de entrega em si, da área técnica, né? Então, a empresa ela precisa ser vista como um sistema. E aí eu digo, se o nosso interesse ou a nossa paixão é apenas fazer o trabalho técnico, por exemplo, eu faço muito bem, eu sou um dentista, eu sou um protético, eu sou um mecânico, eu sou um médico, se a minha paixão é só fazer o trabalho técnico e eu não, de fato, tenho essa paixão por fazer gestão, o ideal, pessoal, é a gente buscar um emprego. Porque se a gente continuar só com essa paixão pelo trabalho técnico e não tiver a não fazer o trabalho de gestão, não olhar para as outras áreas, para processos, para pessoas, acaba que a gente toma a decisão, é melhor eu buscar um emprego que eu vou ser mais feliz, vou ter mais resultado e vou ter menos dor de cabeça. Ok? E como que começa tudo isso, né? Da onde que surge toda essa vontade, esse empreendedorismo, né? A gente costuma dizer que existe aí o surto do empreendedor. Um belo dia, uma pessoa que estava trabalhando para alguém ou como autônomo, né, no dia do aniversário do nosso filho, ou às vezes em alguma situação de estresse dentro da empresa com a qual a gente trabalhava, ou por um momento de inspiração, igual eu tive, de empreender, de ambição, de buscar um crescimento maior. E aí, como exemplo aqui, um mecânico decide montar uma oficina, um eletricista decide montar uma loja de material elétrico, um programador decide montar aqui uma fábrica de software, um contador, uma contabilidade, um médico, um hospital, um dentista, uma clínica, um vendedor decide montar, por exemplo, uma loja de calçado ou uma loja de varejo, enfim. Então, isso é o que a gente chama de surto do empreendedor. Só que aí acontece que a gente chama do pressuposto fatal. Todos nós temos, e isso aconteceu comigo também. Que a gente pensa assim, ó, se eu entendo do serviço técnico, se eu faço muito bem o meu trabalho, eu posso montar uma empresa. Então, eu também entendo dos negócios que envolvem essa empresa. E é aí que mora o problema. Que a gente costuma dizer, não adianta você entender apenas do negócio. Nós precisamos entender de negócio. E aí existe uma grande diferença. Ok? E tem um detalhe muito importante, pessoal, que é esse conflito que existe dentro de nós, né? Que a gente costuma dizer que é o conflito das três identidades. Todos nós temos essas três identidades dentro da gente como pessoa. Nós temos aí a nossa identidade como empreendedor, que é aquele momento sonhador, onde a gente tem a nossa visão, pensamos em inovação, onde a gente taca a nossa mente no futuro, enxergando oportunidades. Nós temos também aí a nossa identidade como administrador, que é uma pessoa mais pragmática, que planeja, que analisa, que faz gestão. Ela vive no passado porque ela olha os números, identifica os desafios, os problemas, e também tem a identidade que é o técnico, né? Que é o executor, que é o que faz tudo, coloca a mão na massa, que vive no presente, com os pés no chão. Só que o grande problema é que, na média, quando a gente pega praticamente a média dos empresários, dos empreendedores, a gente tem justamente isso aqui. 10% da nossa identidade ela está como empreendedor, 20% só como administrador e 70% está como executor. Ou seja, a gente não tem um equilíbrio ideal dentro dessas três identidades. Então, a gente não consegue, de fato, ser um empreendedor que tem uma visão da empresa, onde que a empresa quer chegar, uma identidade forte também como administrador, para analisar números, desenhar processos, treinar a equipe, e a gente acaba ficando no operacional, onde a gente acaba não conseguindo delegar as coisas para as pessoas, a gente não confia nas pessoas, não investimos tempo em treinamento da equipe. Então, é justamente aqui que se inicia aí todo o desafio e todo o problema. E a consequência disso, pessoal, é uma estatística que é de conhecimento de muitos de vocês, né? Olha só, dados do Ministério da Economia confirmam que muitas novas empresas são abertas no país. Em 2020, os números chegaram a 3,36 milhões em todo o território nacional. Só que olha o impacto. Ao mesmo tempo, o IBGE afirma que 80% das micro e pequenas empresas não chegam a completar o primeiro ano e 60% delas fecham até os 5 anos de existência. E aqui, ó, tem o saldo, né, entre empresas abertas e fechadas no Brasil. Se a gente pegar desde 2021, existem mais empresas fechando do que empresas abrindo dentro do Brasil, justamente
por essa ineficiência no empreendedorismo. Então, de fato, é um grande desafio. Esse é o grande problema, tá? E para isso, pessoal, o que a gente precisa entender? Como que funcionam as fases de uma empresa? Como que essa empresa ela nasce e como que ela, para ela chegar até no momento que a gente fala de maturidade, né? Ela passa aqui pela infância, passa pela adolescência e até chegar na maturidade. A gente precisa entender cada uma dessas etapas, tá? Vamos lá, a primeira etapa que a gente chama aqui da etapa da infância, que é a fase do técnico, né? Aquela pessoa que teve lá o surto do empreendedor, que decidiu buscar o empreendedorismo, buscar liberdade financeira, liberdade geográfica, de tempo, e no início trabalha aí 10, 12, 14 horas por dia, 7 dias por semana, faz o trabalho que gosta e que sabe fazer, né? Que é o trabalho técnico, mas também nesse início essa pessoa ela acaba fazendo o trabalho que não gosta e que não sabe fazer. Por exemplo, financeiro, marketing, enfim. E essa pessoa ela não está só produzindo, mas ela também está comprando dos fornecedores, está vendendo, está gerenciando, está enviando. Enfim, o proprietário e o negócio é uma coisa só. Se tirar o proprietário do negócio, praticamente o negócio não existe mais. E se der sorte, e todo esse trabalho ele começa a recompensar e dá certo. Só que o que acontece ainda dentro dessa fase da infância? Aos poucos as coisas começam a mudar. Você começa o volume de trabalho começa a aumentar muito, você não começa a não dar conta de fazer tudo sozinho, começa a ficar sobrecarregado, tudo depende do empreendedor, que até se confunde com a empresa, né? O eu empresa, e em decorrência do seu desgaste físico, a qualidade do trabalho começa a cair. E em vez de você contratar alguém, você se desdobra e começa a trabalhar mais e mais. E quando você vê o seu negócio, a sua empresa, o seu CNPJ virou seu chefe. E aí, nesse momento, você começa a sentir saudade daquele tempo de empregado, né? Que tinha horário fixo para entrar e para sair, salário estava lá todo dia 15 do dia 30 do mês estava na conta, férias, final de semana com a família, né? E aí, nesse momento, o empresário percebe que não dá mais para tocar a empresa sozinho. E aí tem dois caminhos. Ou ele desiste, que é o que a maioria dos empresários fazem logo nesse início, que a própria estatística ali do IBGE mostra, e os empresários que sobrevivem dessa fase, que enfrentam essa fase, eles entram então na próxima fase, que a gente chama da fase de adolescência, né? Então, o que é a fase de adolescência? A fase de adolescência de uma empresa é quando o empresário, o empreendedor, ele decide contratar ajuda. Aí ele contrata uma pessoa para algo que ele não faz, principalmente porque ele não sabe ou porque não tem experiência. E outras pessoas começam a fazer aquilo que ele não sabe ou que ele não gosta. E aí começa um erro, porque muitas vezes as pessoas, elas não são muito bem treinadas, não existe processo, não existe um alinhamento de cultura entre essas pessoas, e aí você começa a depender dessas pessoas dentro da sua empresa. Você começa a exercer uma gerência que a gente fala por abdicação e não por delegação, que é muito diferente. A gerência por abdicação é assim, ó, se vira com isso aí que eu também não sei fazer e você se vira para fazer. Agora, por delegação é quando você sabe fazer, você faz com maestria e você treina uma pessoa para fazer da forma que precisa ser feito, da forma que você quer que seja feito. E a partir daí, então, você começa a ter um tempo livre. Mas esse tempo livre ele não dura muito tempo. Aí, em função dessa falta de processo, falta de treinamento adequado para o time, os problemas começam a surgir. Clientes começam a ligar reclamando do atendimento dos funcionários, baixa qualidade do produto ou do serviço, as vendas caem, não sobra dinheiro mais dentro da empresa, começa a atrasar pagamento, e aí, diante disso, você volta a fazer tudo novamente, volta a virar o eu empresa. Ou seja, eu falo assim, é muito melhor eu fazer do que eu pedir para alguém fazer, porque só eu sei fazer, só eu que dou conta. E aí você percebe nesse momento que você não tem uma empresa, você simplesmente tem um emprego. E parece que é o pior emprego do mundo. E é justamente por isso que a gente vê as estatísticas aí de quase 80% das empresas, elas fecham justamente nessas duas fases, que é a fase da infância e a fase da adolescência. Justamente por uma falta de processo, de treinamento e essa habilidade que demanda para ir para o próximo nível, né? Então, pessoal, o que a gente quer dizer? O limite da empresa nesse momento, dessa forma que está, é justamente o limite das suas horas de trabalho e da sua energia. É até onde a sua energia consegue ir. E a partir de agora, você precisa entender que o jogo tem que ser através das pessoas, fazer as pessoas da sua empresa terem resultados. E para fazer as pessoas terem resultado, não adianta você trabalhar cada vez mais.
E é geralmente isso que a maioria faz. Fica 100% preso no operacional e não focado no desenvolvimento das pessoas. Então, para isso, a gente precisa acessar aí uma nova mentalidade, que é a mentalidade que só os grandes empresários conseguiram acessar. Que a gente costuma dizer que é o trabalho duro versus o trabalho inteligente. O que é o trabalho duro? O trabalho duro é aquele trabalho que eu prefiro, eu mesmo vou lá, ponho a mão na massa, eu faço, eu vou lá e resolvo. E o trabalho inteligente, pessoal, é aquele trabalho onde eu foco em fazer uma contratação bem feita, investir tempo no recrutamento e seleção, investir tempo no treinamento da minha equipe, em dar feedback, conversas individuais, desenhar processos, delegar de forma inteligente. Mas para isso a gente precisa ter essas habilidades, precisa ter conhecimento. E geralmente quando a gente não tem, a gente foca no trabalho duro, ou seja, eu mesmo faço, eu mesmo me viro, e às vezes a gente até decide em reduzir o tamanho da empresa, porque as pessoas que a gente contrata acabam se tornando o problema. E para isso, o que acontece? Você precisa mudar a sua forma de trabalhar. Para isso, a gente precisa aprender novas habilidades que, na verdade, a gente acabou nunca desenvolvendo. E foi o que aconteceu comigo. Trabalhei durante 15 anos em grandes multinacionais, acreditava que já tinha todas as habilidades, conhecimentos para empreender, e foi isso que eu quebrei a cara e vi que não era desse jeito. Então, eu preciso fazer o que os grandes empresários fizeram aí um dia, né? E o bom disso, pessoal, é que você também pode aprender esse caminho. E a principal pergunta que eu faço aqui é: você está disposto a desenvolver essas novas habilidades que vão te levar aí para esse estilo de vida empresarial diferente do que você vem vivendo hoje? Manda no chat aí para mim, pessoal. Quem de vocês aí está disposto a ter um novo estilo empresarial? Quem está disposto aí? Manda para mim aí, só para mim ver aí no chat. Rodolfo, olha aí, ó, Thiago, manda aí. Quem que está disposto? Ó, demorou, estou, Adriana, eu, Elton, eu. Vamos lá, pessoal, é isso aí. Precisa haver essa tomada de decisão. Eu estou disposto. A gente precisa verbalizar isso. Tamo junto, né, Rodolfo? Tamo junto. Então a gente precisa estar focado, a gente precisa querer. E é possível, pessoal, é possível. Empreender, muita gente fala que no Brasil não é impossível empreender. Não é impossível, é possível, porque a gente vê grandes empresas, grandes empresários crescendo, tendo lucro, tendo liberdade. Só precisamos acessar os conhecimentos e as habilidades corretas, ok? Então vamos lá, vamos lá. Vamos passar para frente aqui. Quais são as habilidades que você precisa desenvolver para fazer a sua empresa crescer sem depender de você? Primeira, número 1, mentalidade empresarial de sucesso. Pessoal, essa foi a grande virada de chave para mim. Eu mostrei a minha foto de 5 anos atrás e a minha foto de hoje. Emagreci 15 quilos, mudei hábitos, mudei comportamento, mudei mentalidade, espiritualidade, físico, tudo mudou. A mudança ela tem que acontecer dentro da nossa cabeça. Segundo ponto, liderança de alta performance, pessoal. Quem não entender de gente, não entende de negócio. E para que a gente consiga entender de gente, a gente precisa entender de nós mesmos primeiro. Eu preciso me conhecer para que a partir daí eu consiga conhecer a outra pessoa, que eu consiga conhecer as pessoas do meu time, até mesmo das pessoas da minha própria família. E o terceiro ponto, pessoal, é gestão eficiente. Não adianta, pessoal. Quem é empresário precisa olhar número, precisa olhar processo, precisa pôr no papel, precisa desenhar. Hoje, muito empresário não tem nem agenda. A gente precisa ter agenda, a gente precisa se planejar. Então, a gestão, ela faz parte disso. Se não está prosperando, é porque tem algum desses três pilares aqui que está errado. Ou é a mentalidade, ou é a liderança, em saber lidar com gestão de pessoas, ou é a própria gestão de números, de processo, gestão financeira, né? Então, a gente precisa entender que existe um sistema. Eu falei que a empresa ela é um sistema. E olha só, para duas pessoas trabalharem juntas, precisa de um mínimo de organização. E na linguagem empresarial, como que a gente chama isso? Processo, que é o como a gente faz. E, na verdade, não precisa ser algo mirabolante, pode ser algo muito simples. E para que essa organização funcione, precisa que seja feito gestão, que é o acompanhamento, que é olhar para os números. Alguém precisa assumir esse papel, e esse alguém é o líder da empresa. E alguém precisa ter a visão de implementar tudo isso na empresa. Quem que é essa pessoa? Somos nós, é você, é o líder que é o dono da empresa, né? Pessoas trabalhando sem processos erram e geram desperdícios.
Sem gestão, elas não sabem se elas estão fazendo da forma correta. Sem gestão de pessoas, não, elas não dão o seu melhor. E sem liderança, pessoal, as pessoas elas não são direcionadas, elas não sabem qual caminho seguir, se está certo, se está errado. Então, tudo passa por gestão, tudo passa por liderança. E a grande virada de chave também, pessoal, é justamente isso aqui, ó. A gente fala muito de lucro, né? O lucro, pessoal, não está na diferença entre o preço que você compra o seu produto e o preço que você vende. Esse é um engano muito grande que muitos empresários cometem. Aqui nesse meio existe um custo de transformação que envolve gestão, envolve a gente analisar quais são os custos da minha empresa, porque existe um cano mais grosso que entra dinheiro e tem 200, 300 caninhos pequenos que sai dinheiro da empresa. E às vezes, se a gente não está olhando para isso, a gente não está fazendo uma gestão financeira focada em reduzir despesa, aumentar preço, enfim, a gente acaba que no final a gente não tem lucro. Então, a gente precisa focar aonde está essa transformação, onde a gente faz gestão de números, onde a gente tem pessoas sendo produtivas e dando resultado para a empresa. Mas o pior de tudo, o que, que é? É se você continuar assim, a sua motivação ir embora e chegar ao sentimento de frustração pela vida empresarial ou pelo negócio. E tudo isso pela falta de desenvolvimento dessas habilidades que eu comentei, que vai fazer aí com que a sua empresa cresça, dê lucro e sem depender de você, ou seja, fazendo com que você tenha de fato aí a liberdade tão sonhada, né? E eu não sei se isso ficou muito claro para você, mas enquanto você não se dedicar a aprender essas habilidades, você nunca vai crescer de forma certa. E pode ter certeza que tem gente aí esperando a empresa crescer, esperando a empresa para dar certo, para depois ajustar o que precisa acontecer. Depois, pode ter certeza que isso não vai acontecer. Se a gente não se ajustar, se a gente não buscar essas novas habilidades, novas competências, mudar a mentalidade, as coisas não vão acontecer. Então, agora, pessoal, nós vamos aí para os principais pontos que você precisa desenvolver em cada uma dessas habilidades aí que nós falamos, tá? E o caminho que você deve seguir para buscar essas habilidades. Primeira coisa que a gente falou, né, de liderança de alta performance. Então, hoje um líder, ele precisa ter aí uma visão, ele precisa saber, cara, onde que eu vou chegar com a minha empresa daqui 6 meses, daqui um ano, daqui 5 anos? Se a gente não tiver isso dentro da gente, pode ter certeza que a empresa ela não vai sair do lugar. Tudo antes de ser concretizado fisicamente, ela existiu dentro da nossa mente, dentro do nosso pensamento. Segundo ponto, construir e manter uma cultura organizacional, né, que é o jeitão da empresa, como as pessoas se comportam, saber contratar as pessoas certas e o mais importante, pessoal, tirar as pessoas erradas de dentro da empresa. Precisamos investir tempo e energia no treinamento das pessoas. Isso precisa ser diário, nem que seja 15, 20 minutos por dia, nem que seja 1, 2 horas por semana, por mês. Precisamos ser eternos treinadores. O empresário ele precisa vestir a identidade de treinador do time. O grande líder é o líder que treina as pessoas, que constrói novos líderes, né? Avaliar as pessoas constantemente, a sua performance, comportamentos, estabelecer um clima organizacional positivo, né, onde pessoas se sintam felizes de estar dentro da sua empresa, porque as pessoas elas passam mais tempo dentro da nossa empresa do que na sua casa com a família. Então precisa ser um ambiente positivo, um ambiente que elas se sintam bem, com pessoas felizes, com um clima organizacional positivo, acompanhamento de resultados e principalmente desenvolver novos líderes, porque hoje o maior gargalo, o que impede de qualquer empresa crescer é justamente desenvolvimento de novos líderes, de novos pessoas que vão ocupar aí a sua posição. Segundo ponto, gestão eficiente. Estabelecer processos de forma simples também, processo de vendas. A gente vê hoje muitas empresas que não têm um processo claro, um começo, meio e fim. Não existe um funil de vendas estabelecido para gerar receita previsível dentro da empresa, né? Então, como que a gente vai bater meta? Como que a empresa vai faturar se a gente não tem clareza como que o cliente chega, como que o cliente é atendido, como que a gente faz um pós-venda. Então, tudo isso precisa existir dentro da empresa. Processo financeiro, processo operacional em si, de como que é feita a entrega do produto ou do serviço. Depois, a gente fazer gestão por indicadores, pessoal. Tem uma frase muito forte que fala assim, quem não mede, não gerencia. Como que eu vou entender o que eu vou mudar, o que eu vou melhorar na empresa, se eu não tenho indicadores, se eu não tenho números para tomar decisão?
Quantos clientes eu visitei, quantos clientes eu liguei, quantos clientes vieram até a minha empresa, quantas vendas, apresentação de vendas eu fiz, qual foi a minha taxa de conversão, qual que é o meu NPS, o índice de satisfação dos meus clientes, tudo isso eu preciso saber. Preciso saber delegar funções, usando processos, criar rotinas gerenciais para que eu, de fato, consiga olhar para esses números, análises e melhorias constantes dentro desse processo. E também extremamente importante a gente estar olhando de forma estratégica, buscando inovação, formas diferentes aí de fazer as coisas acontecerem, né? E o terceiro ponto que a gente comentou que é a mentalidade empresarial de sucesso. Eu preciso começar com uma autoliderança, como eu comentei, se eu não me conheço, se eu não me autolidero, se eu não sei os meus pontos fortes, os meus pontos a desenvolver, eu não vou conseguir liderar outras pessoas. Se eu não tiver inteligência emocional, se eu não conseguir controlar, se eu não conseguir ter disciplina, como que eu vou fazer uma boa gestão de uma equipe? Se eu não servir como exemplo para a minha própria equipe. Então, preciso desenvolver habilidades de liderança, preciso reprogramar crenças limitantes, porque os nossos resultados, eles são consequentemente de tudo aquilo que a gente acredita, de tudo aquilo que a gente crê. Autorresponsabilidade, precisamos buscar aprendizagem contínua, pessoal. Às vezes a gente pergunta ao empresário, qual foi o último livro que você leu sobre negócios, sobre empreendedorismo, o último curso, o último treinamento? Então isso precisa ser constante, a gente precisa estar em constante aprendizagem, estudando sempre, até para que a gente possa também trazer novos conhecimentos para a nossa equipe, para a nossa empresa. Precisamos ter aí uma rotina de alta performance. Eu costumo dizer que a grande virada de chave na minha vida, ela aconteceu no momento que eu entendi que todos nós somos formados por corpo, alma e espírito. Então, se a gente não tem hoje uma rotina que a gente cuida dessas três áreas, consequentemente eu não vou conseguir performar. O empresário, o líder, ele precisa de ter energia, pessoal. O líder ele não tem direito de chegar desanimado dentro da empresa, de cabeça baixa. Ele precisa ter energia. E para isso, uma rotina de alta performance, cuidando do físico, da mente, do espírito, é extremamente importante. O que diferencia uma pessoa de sucesso para uma pessoa que não tem sucesso é simplesmente a rotina. Todo mundo tem 24 horas no seu dia, só que a rotina de uma pessoa de sucesso ela é diferente de uma pessoa que não tem sucesso. E, consequentemente, uma empresa também. A rotina de uma empresa que tem sucesso é diferente da rotina de uma empresa que não tem sucesso, porque as empresas são formadas por pessoas, né? Então, ter uma rotina de alta performance é extremamente importante. Posicionamento, ou seja, ter coragem, ter postura, para se posicionar da forma correta junto da equipe, para estabelecer cultura, né? Saber comunicar, que envolve aí tanto saber falar, mas principalmente saber ouvir o time. Então, tudo isso são habilidades, é a mentalidade que a gente precisa desenvolver para que a gente consiga ter sucesso. Então, são esses os três principais pontos, e de forma detalhada, para que a gente consiga alcançar essa tão almejada liberdade financeira, de lucro, enfim. E tudo isso, pessoal, só será possível se tiver uma decisão de mudar, assim como eu tive. Eu estava com a empresa montada, tendo prejuízo, a empresa não batia metas, a equipe desmotivada, mas eu tive a decisão de mudar. Eu falei, a mudança ela precisa acontecer dentro de mim. Eu preciso buscar conhecimento, preciso buscar novas habilidades, eu preciso liderar o meu time. Tomei a decisão de me desligar da outra empresa, entrar para dentro da minha empresa e aprender, e fazer a coisa acontecer. Mas precisou de ter uma decisão, tá? E aí, com base em todo esse conhecimento, com base em todas essas habilidades que eu comentei, é possível a gente ir para a última fase do nível empresarial, que é a fase que a gente chama de maturidade. O que acontece dentro dessa fase? É o momento que o empresário, de fato, ele começa a fazer gestão. Ele muda a maneira de liderar, ele usa ferramentas para fazer gestão de pessoas, não é nada no achismo ou do jeito que ele acha que é, existem ferramentas, muda a sua mentalidade empresarial, e o grande objetivo é sair da operação e sair do dia a dia da empresa e ir para o estratégico, que é o lugar que o dono da empresa precisa estar, né? Com isso, ele consegue formar um time comprometido, com resultados, novos líderes assumem aí a missão, a visão e os valores da empresa. Esse líder ele estabelece processos, ele cria uma gestão eficiente, uma liderança focada em resultados, que faz com que a lucratividade da empresa ela apareça rapidamente. A empresa vai se profissionalizando, a gestão
preparando bases para um negócio e para crescer de forma lucrativa. E com mais líderes tocando a operação do dia a dia e, de fato, aí o empresário ele indo para o estratégico da empresa, tá? Então, isso, pessoal, é uma empresa de maturidade. Isso é uma empresa que faz com que permita o empresário crescer, abrir novas unidades, ter, de fato, essa liberdade de tempo, de liberdade financeira, enfim. Mas a grande notícia, a boa notícia da noite, pessoal, que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Nós, da Excolab, eu, a Carla e nossa equipe, nós transformamos todo esse aprendizado, tudo isso que a gente trouxe para vocês, em uma metodologia de gestão, que pode ser ensinada para qualquer empresário, aplicar em qualquer tipo de empresa, independente do ramo de negócio, e que vai fazer também a sua empresa crescer sem depender apenas de você, tá? E essa metodologia, ela é baseada em 3 pilares, que são comuns a qualquer estrutura de empresa, que é um ponto que a gente falou. Primeiro pilar é pessoas, precisamos entender de pessoas. Segundo pilar é o pilar de processos. E o terceiro pilar dessa metodologia que nós criamos é o pilar da mentalidade. Por isso que funciona, porque são os três pilares que fazem com que a gente tenha essa empresa de sucesso. E nós lançamos, então, um programa completo, um programa online, prático, um programa aplicável, específico, para te ensinar e implantar essa metodologia de gestão, transformar você em um líder focado em resultados, desenvolver a sua mentalidade empresarial de sucesso nos negócios. E isso aí não é simplesmente um curso, né? Porque curso a gente sabe que existem muitos cursos, é algo que é infinitamente maior do que isso, né? Tem diversos cursos que estão surgindo. Mas isso aqui é justamente uma mistura de curso junto com mentoria, com direcionamento. Então, por isso que é muito diferente daquilo que a gente está acostumado a ver, tá? E o nome desse programa completo, que a gente chama, é a Fórmula do Lucro e da Liberdade. É um programa desenvolvido aí por mim, pela Carla e todo o nosso time aí da Excolab. Então, através desse programa completo, você terá conhecimento, vai ter mentalidade, ferramentas e um passo a passo para o acompanhamento, para sair do operacional do negócio e assumir de fato aí o seu lugar na empresa, que é o estratégico, que é onde a gente precisa estar. E a sua empresa só vai crescer depois que você estiver olhando o seu negócio como um verdadeiro gerador de lucro. Esse precisa ser o foco. Igual eu comentei no início, a gente precisa enxergar a empresa como um sistema que gera resultado e que gera lucro, e não somente o foco no trabalho técnico, no trabalho em si da atividade. Então, qual que são os objetivos desse programa? Primeiro deles, formar você como um empresário ou empresária, com mentalidade empresarial dos grandes nomes de sucesso no negócio. Segundo objetivo, transformar você em um líder focado em resultados, ensinar as ferramentas de gestão de pessoas, ferramentas de gestão de processo, acompanhar aí o passo a passo dessa implementação junto com você. E o quarto ponto que é te capacitar para implantar e deixar rodando essa metodologia de gestão na sua empresa em 150 dias, pessoal. Serão 150 dias de programa. E hoje, se a gente for pegar as universidades, MBAs, eles, na verdade, eles não te ensinam a ser empresário. E outro, o empresário ele não tem mais tempo para ficar 1, 2 anos dentro da universidade. Eu passei 7 anos entre graduação, especialização, pós-graduação dentro da universidade, e o que eu aprendi dentro da universidade, eu acho que é praticamente 5 ou 10% do que eu uso hoje. Praticamente 90% do que eu uso foram coisas que eu tive que buscar através de mentorias, de imersões, de capacitações, onde eu investi muito tempo. E desde 2020 eu vim buscando intensamente isso, ó. Habilidades de vendas, inteligência emocional, gestão de tempo, comunicação, liderança, finanças. Pessoal, isso não é, infelizmente não é. A gente deveria sair da escola sabendo tudo isso, mas acaba que a gente não sai. É por isso que o desafio do empreendedorismo é tão grande. O empresário, ele não é preparado para gerir o negócio. Hoje, até dentro de cursos de administração, de economia, esse tipo de coisa não é ensinado. Então, esse é o grande desafio. A gente precisa buscar esse tipo de conhecimento. E para esse programa, nós vamos te ensinar apenas o que funciona, o que é aplicável dentro de uma empresa. Então, eu estou falando aqui, pessoal, que tem muita teoria, tem muito conceito, mas é aquilo que a gente testa, é aquilo que eu aplico dentro da minha empresa, eu e a Carla aplica dentro da Excolab, são coisas práticas, testadas,
A gente sofre na pele aí todo dia exatamente o que o empresário sofre. Então, a gente sabe do que a gente está falando. Então, você estará comigo e com a minha sócia, Carla Mileia, todas as semanas participando de uma aula ao vivo por Zoom durante 20 semanas. E nessas aulas você vai poder perguntar o que você quiser sobre o seu negócio, sobre a sua empresa, e nós vamos responder aí todas as perguntas. E um ponto extremamente importante, pessoal, todo esse conteúdo, todas essas aulas, elas vão ficar gravadas dentro de uma plataforma que vai permitir aí você assistir quantas vezes você quiser durante o período de um ano, ok? Então, passando aqui de uma forma, o que você vai aprender de forma detalhada, como que a gente estruturou esse programa. Primeiro módulo, o que a gente está trazendo dentro desse programa, que é a fórmula do lucro e da liberdade. Módulo 1, desenvolvendo a sua mentalidade empresarial, que é o que a gente falou muito aqui. Como que eu fortaleço as habilidades chaves de liderança, como reprogramar as minhas crenças limitantes, desenvolvendo a autorresponsabilidade empresarial, como eu crio uma rotina de alta performance, gestão do tempo, eliminação da procrastinação, que é algo que trava, né, muita gente. Módulo 2, aprendendo a ser um líder focado em resultados. Como montar um processo de gestão de pessoas eficaz, estabelecer um clima organizacional positivo, como criar uma cultura organizacional vencedora, alinhando expectativas com o time, avaliações de desempenho, gestão por perfil comportamental, que é extremamente importante a gente conhecer do perfil comportamental das pessoas que trabalham com a gente e até mesmo do nosso perfil comportamental. Módulo 3, tornando a minha gestão eficiente, estabelecendo processos inteligentes, rotinas, rituais de cultura e de gestão, alta performance em vendas, conceitos e rotinas financeiras, indicadores para alavancar performance e um passo a passo para uma delegação efetiva. E no módulo 4, pessoal, é um módulo focado totalmente em vendas, onde o objetivo é a gente criar um processo de vendas previsíveis, né? Como montar um funil de vendas poderoso, ou seja, um processo com começo, meio e fim de vendas para trazer receita previsível para dentro da empresa, técnicas avançadas de vendas, como treinar o meu time, como as técnicas que eu preciso usar para aumentar a minha conversão, automação de WhatsApp, ou seja, ferramentas. Hoje, a ferramenta mais poderosa que existe é o WhatsApp. Todos que estão aqui nessa live tiveram a informação sobre essa live aqui através do WhatsApp. Então, o WhatsApp hoje é a ferramenta mais poderosa de vendas. Então, se a gente não estiver sabendo extrair valor dessa ferramenta, a gente está deixando dinheiro na mesa. Pós-venda e marketing digital. Então, são 4 módulos, pessoal, com um conteúdo riquíssimo em todo o conhecimento que a gente precisa para fazer o nosso negócio dar certo. É um programa focado em conhecimento com prática, ou seja, após esses módulos, você terá conseguido implantar um processo de gestão na sua empresa. Terá se tornado um empresário completamente focado em resultados, com um time totalmente engajado e comprometido com o seu negócio. E as aulas, como eu comentei, ficarão gravadas, então, na plataforma. E o mais importante, dessa forma você consegue imprimir a sua velocidade de estudo por uma busca de resultados sem depender apenas das aulas ao vivo. Nas aulas ao vivo é importante você participar, é importante que é um momento ali, uma mentoria ao vivo, onde você vai estar tirando as suas dúvidas, vai estar trazendo os seus desafios, enfim, é um momento de interação, mas vai ter a possibilidade também de você assistir isso de forma gravada, quantas vezes você quiser dentro da plataforma aí durante um ano, tá? E aí você deve estar se perguntando, né, Cristiano, mas qual que é o valor desse programa completo aí, a fórmula do lucro e da liberdade, tá? Quanto que vale esse programa? E aí eu trago algumas perguntas aqui. Quanto custa um MBA hoje? Quanto custa uma pós-graduação? 15 mil reais? 20 mil reais? 30 mil reais? Eu já investi nos últimos 4, 5 anos em capacitação, mentorias, imersões, aproximadamente 100 a 150 mil reais, para vocês terem ideia. E eu pergunto aqui, ó, quanto que custa hoje uma consultoria empresarial Excolab com o Cristiano Marques e a Carla Mileia? Hoje, pessoal, uma consultoria individual, onde a gente entra dentro da empresa, onde a gente tem um acesso exclusivo com o empresário, onde a gente desenha processos. Dependendo do escopo do trabalho, essa consultoria ela pode custar entre 30 e 60 mil reais, dependendo do escopo do trabalho. Processo de mentoria ou coaching individual, quanto custa? Hoje, tanto comigo ou quanto com a Carla, custa aproximadamente 15 mil reais esse processo.
mas eu quero tranquilizar vocês que pode ter certeza que esse programa, a Fórmula do Lucro e da Liberdade, ele não chega nem perto disso. É um programa muito mais acessível, onde o nosso objetivo é justamente poder ajudar aí o máximo possível de empresários. Então, o que você vai receber nesse programa? Como eu comentei, a Fórmula do Lucro e Liberdade vão ser 20 aulas de mentoria ao vivo, uma vez por semana, todas as quartas-feiras à noite, por 5 meses, comigo e com a Carla Mileia. Você vai ter acesso a um grupo exclusivo de WhatsApp para fazer troca de informações entre os empresários, tirar dúvida, ter toda uma interação junto comigo, junto com a Carla. E também aí um ano de acesso a esse conteúdo, mais ferramentas, a gente vai ter ferramentas, vamos trazer outros conteúdos também, e que vão ficar gravados dentro dessa plataforma, e todas as atualizações que tiver dentro dessa plataforma, aí durante um ano vocês vão ter acesso a esse conteúdo, tá? Então hoje, essa mentoria, ela tem um custo de R$ 9.497. Essa mentoria com toda essa entrega completa, com todo esse conteúdo. Mas eu tenho duas notícias boas aqui para te dar. Na verdade, é uma notícia boa e outra notícia melhor ainda. Qual que você quer ouvir primeiro? Eu vou começar aqui então pela boa, tá? Mas é o seguinte, ó. Então a gente tem essa oferta realmente muito especial, que eu diria até irrecusável, para você que está presente nessa aula aqui. Então, ó, para hoje, de 9.497, você vai ter um desconto aí de 68,4%, você vai pagar apenas R$ 2.997 nessa mentoria completa. R$ 2.997, é isso mesmo. E esse valor ainda ele pode ser parcelado aí em 12 vezes pela plataforma Eduz, tá? Infelizmente a gente não consegue fazer no boleto, mas é uma forma que a gente consegue fazer ou à vista ou parcelado em 12 vezes aí pela plataforma Eduz. Porém, a gente não consegue fazer essa condição para todos. E eu vou explicar porque são dois motivos. E aí é uma notícia melhor ainda, tá? Mas antes, eu quero deixar claro aqui para quem que é esse programa, quem que são os empresários ou os líderes que a gente busca para serem nossos cases de sucesso aí dentro desse programa Lucro e Liberdade. Primeiro, aquela pessoa que tem a necessidade. Hoje, a sua empresa, ela tem os problemas que esse programa resolve, que é o que a gente trouxe. Segundo ponto, o seu negócio, ele tem potencial de gerar resultado, lucro e faturamento? E o terceiro ponto é, se você vai conseguir se dedicar ao programa. Porque, pessoal, precisa de dedicação. Precisamos investir aí pelo menos 1 hora do nosso dia para que a gente consiga buscar ferramentas, informações, novos conhecimentos. A gente precisa sair do redemoinho e focar naquilo que vai trazer, que é aquilo que a gente comentou, né? O trabalho duro versus o trabalho inteligente. Então, quando a gente está estudando, quando a gente está buscando ferramentas, aprendendo novas habilidades, é o trabalho inteligente. Então, por isso que a gente precisa ter disponibilidade. Então, nós estamos realmente decididos a investir para encontrar os empresários que se transformarão aí nos nossos cases de sucesso, que vão sair da escravidão dos negócios e aplicarão a nossa metodologia, seguirão o passo a passo, produzirão muitos resultados e grandes depoimentos aí em cima dos seus resultados. E os 10 primeiros, essa é a grande notícia, eles vão ganhar aí uma sessão diagnóstico empresarial individual comigo e com a Carla, onde a gente individualmente vai entender o negócio de vocês, ajudar na construção de um plano de ação. Hoje, essa sessão individual ela tem um custo aí de R$ 2.000, e o segundo bônus é uma análise de perfil comportamental aí para os sócios da sua empresa, para que a gente tenha um conhecimento profundo aí do nosso perfil, dos nossos comportamentos, e com isso a gente consiga também ajudar nesse desenvolvimento da nossa mentalidade, tá? Então, por isso que a gente não consegue essa oferta aqui para todos. Serão apenas aí os 10 primeiros, justamente porque existe essa entrega de forma individualizada, tá? Então, de 9.497 por 2.997, ainda podendo parcelar pela Eduz. E o que é o desafio que eu faço? São menos aí de R$ 300 por mês, por todo esse programa que vai durar aí 5 meses com esse acompanhamento. Ou seja, é menos de 1/4, né, de salário mínimo para aumentar a performance dos seus colaboradores. Às vezes você tem um colaborador dentro da sua empresa que está com uma baixa performance e esse colaborador, às vezes, ele está te gerando prejuízo. Então, a gente fala aqui que é 1/4 de salário que pode transformar aí a performance e o resultado da sua empresa.
Outra reflexão, o que a gente precisa fazer para economizar R$ 10 por dia e entrar de cabeça nesse programa? O quanto que você vem se desgastando mensalmente com a improdutividade das pessoas hoje dentro da sua empresa? Esse programa ele é diferente de um curso. Ele é algo que direciona em aplicar, direciona para um caminho que alguém já trilhou. Eu e a Carla já trilhamos isso e a gente vai te ensinar a aplicar. Ou seja, você vai estar comprando basicamente 3 coisas. Primeiro, tempo que você gastaria aprendendo sozinho, dinheiro que você vai economizar não errando tanto. E o terceiro ponto, que é um acompanhamento direcionado na aplicação de todo esse conteúdo, tá? Então, ó, esse programa Fórmula do Lucro e Liberdade é um programa focado para quem precisa aprender as novas habilidades, quem quer fazer a sua empresa crescer sem depender de você. E é isso que você precisa. Não tenho dúvida que esse é o melhor programa para você, empresário. Não entra no programa só se você tiver certeza que você não tiver certeza que você precisa viver essa mudança dentro da sua empresa, que você está disposto a se comprometer por 150 dias e gerar grandes resultados, tá? Se é isso que você procura, seja bem-vindo a participar do mundo real das pessoas que têm lucro e liberdade. Agora, qual que é o próximo passo, pessoal? Agora é só clicar no link que a gente vai compartilhar no grupo e eu vou compartilhar também aqui o QR Code. Caso tenham qualquer dificuldade, fique à vontade para chamar aí a nossa equipe pelo WhatsApp. A gente tem um número de suporte, que é o número que entrou em contato com vocês, ou pelo grupo de WhatsApp, e nós vamos ajudar aí cada um de vocês, ok? Ou seja, seu único risco agora é deixar essa oportunidade passar, pois essa oferta ela vai ter a validade aí de 24 horas. Então, não deixe essa oportunidade passar. Esse é o momento, o grande objetivo é fazer com que a gente tenha prosperidade, que a gente tenha liberdade, consiga dobrar, multiplicar os lucros da nossa empresa, assim como eu pude fazer dentro da minha, assim como a Carla pôde fazer dentro da dela. Muitos clientes que são clientes nossos estão fazendo dentro das suas empresas. Esse é o objetivo, ok? Pessoal, agradeço demais a atenção de todos. Essa era a mensagem que a gente gostaria de passar, as reflexões que a gente gostaria de deixar e essa oportunidade da mentoria que esperamos ter aí vocês como os parceiros nossos aí nos próximos dias, ok? Vamos lá. Pessoal, Vamos lá, então, obrigada. Era isso que a gente tinha para trazer para vocês hoje. Não tomar muito tempo, porque a gente sabe como é que é a vida do empresário. Todo mundo aí tem família, filho para correr, tá? Então, tá aí o convite, tá bom? E vou deixar o telefone lá do nosso suporte, a Sara. Amanhã ela deve entrar em contato com vocês. Se fizer sentido, vai ser um prazer ter vocês com a gente aqui nessa nova mentoria. Alguns que estão aqui já são clientes nossos, já foram acompanhados por nós de forma individualmente. E agora fica esse convite para vocês participarem da gente, juntamente com a gente. E se tiver alguma dúvida, para a gente não estender, né, Cristiano? A gente vai deixar o suporte, você pode mandar a dúvida lá. De manhã, a Sara passa para a gente, a gente faz toda. Pode mandar em forma de áudio, não tem problema, a gente vai ouvir cada dúvida e vai falar com vocês a partir de manhã, certo, Cristiano? é isso aí, pessoal. Gratidão a todos, estamos à disposição de vocês, tá? Nós vamos deixar aqui por alguns minutos a tela aberta aí para que vocês possam escanear o QR Code e qualquer dúvida a gente vai estar no WhatsApp aí, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal. Obrigada, gente. Qualquer coisa, é só chamar o suporte, tá bom? Obrigadão. Obrigada a todos.